Senhor, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Por gentileza, quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Amém. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito o capacitava. Amém. Glória a Deus. Temos lido a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Obviamente que é uma passagem que todos nós, pentecostais, conhecemos. Amém. A igreja, a Assembleia de Deus, necessariamente dizendo, ela é conhecida como a igreja pentecostal, não é? Pentecostal é a palavra que define especialmente os crentes, os irmãos, nós, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Então nós estamos colocados especialmente dentro da dispensação, que a gente pode dizer dispensação do Espírito Santo. Estamos vivendo a dispensação da graça. A anterior era a dispensação da lei, agora estamos vivendo a dispensação da graça. A dispensação da lei, tudo era pelos méritos que eram alcançadas as coisas. Todos nós sabemos disso. Todas as coisas eram alcançadas por mérito, por merecimento. Se eu e você se vivêssemos na lei, se merecíamos, então Deus nos concedia, não é? Então, se nós não merecíamos, nós não receberíamos nada de Deus, especialmente nada, zero de Deus. Então tudo na lei depende do que nós fazíamos para Deus. Já na dispensação, e quem comanda especialmente é o Espírito Santo, não é necessariamente assim do que eu faço, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário. É a primeira noção básica, a primeira noção, e eu diria o primeiro fundamento básico da fé cristã, consiste em saber que estamos na dispensação da graça e quem é o ser principal é o Espírito Santo de Deus. É impossível nós vivermos na dispensação da graça sem ter o Espírito Santo de Deus. É impossível. Não tem como. Por quê? Porque nada depende especialmente de nós. Vírgula um pouco, não é? Ou entre aspas. Porque a Bíblia também já nos diz no livro de Tiago que sem as obras a fé é morta. Então a gente não pode fazer apenas toda aquela
história bíblica e definir a fé como um elemento principal para termos o Espírito Santo, ou termos a bênção de Deus, ou termos os milagres de Deus, não é? Então, mas o texto que nós lemos nos mostra, nos prova a vida, o derramar do Espírito Santo de Deus, que inaugurou a dispensação da graça, o fundamento da igreja de Cristo Jesus. Jesus, e assim como João Batista, eles inauguraram, ou predisseram, ou disseram, ou é um marco histórico entre o Novo e o Antigo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há uma diferença antes e depois da cruz. Há uma diferença enorme antes e depois do sangue derramado. Especialmente, eu estou falando do sangue de Jesus. Na lei de Moisés, era derramado o sangue de um animal sem defeito, sem mácula, de um ano, para redimir o pecado do ser humano. E isso se fazia ano após ano. Tomava-se um cordeiro de um ano sem defeito, sem mancha. O sumo sacerdote observava cuidadosamente o cordeiro daquela pessoa, daquela família. Então sacrificava o animal no lugar da pessoa. Então a pessoa ficava, entre aspas, sem culpa. E a Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus que tudo isso é sombra. É sombra. É apenas sombra. E a Bíblia diz que a lei sempre fazia recordação de pecado. Preste atenção para isso. A lei sempre faz recordação. Me dá mais som. De pecado. Já a Bíblia nos diz que Jesus, ele sepultou no mar do esquecimento os nossos pecados. É lançado no mar do esquecimento. Embora eu e você se lembramos do pecado de alguém, mas a Bíblia nos chama de nova criatura. As coisas velhas se passaram. Esse microfone está falhando. As coisas velhas se passaram, e esse tudo se fez novo. Ou é ele ou é o retorno. Se fez novo. Se fez novo. Então observe cuidadosamente o que é exatamente viver na dispensação do Espírito Santo de Deus. É importante que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nossa meta é o céu, o nosso alvo é o céu. Nós olhamos para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Nós não olhamos mais para trás, mas nós prosseguimos para Jesus Cristo, para o alvo, para onde nós fomos eleitos em Cristo. Deixa eu falar bem rapidamente deste versículo que diz: chegando o dia de Pentecostes. Todo mundo sabe, dia de Pentecostes, essa história é conhecida no meio dos pentecostais. Todos estavam reunidos num só lugar, orando, buscando, intercedendo, clamando. Aí a Bíblia diz: de repente veio do céu um som
Veio do céu o quê? Um som, como de um vento muito forte. Você imagina, né, o que é um vento muito forte? Veio do céu como um som. Aí tem algumas bíblias que diz veemente, essa que diz muito forte. E esse vento encheu toda a casa, na qual estavam assentados. Esse vento veio de repente. A qualificação do vento é muito forte. E foram vistas línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. A Bíblia diz que naquele dia estavam reunidos quase 120 pessoas, clamando, após Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Ele mesmo fez a promessa, ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí Jesus Cristo, ele diz na sua palavra, ele consola, ele diz: olha, eu vou para o Pai. Jesus conclui seu ministério de 3 anos aqui na terra, fez exatamente tudo quanto deveria fazer, e ele diz que eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro Consolador, eu vou mandar um outro Consolador, e esse Consolador vai estar com vocês, a igreja de Cristo. Igreja de Cristo tem que ter um Consolador. O Consolador, ele tem várias características, posso dizer assim, que ele é intercessor, ele é advogado. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, ele é o próprio Deus. Em grau de poder, ele não é menos do que Deus, ele é o próprio Deus. Eu vou dar um outro Consolador para vocês. Apenas estamos vivendo em dispensação diferente. Nós podemos considerar apenas 3 dispensações durante toda a história de Deus. Podemos dizer assim: primeira dispensação de Deus, depois dispensação de Jesus, depois dispensação do Espírito Santo. E nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo de Deus, a qual nós chamamos de dispensação da graça. Se for considerar em dispensação, vamos ter a dispensação do governo humano, dispensação abraâmica, dispensação davídica, tanta dispensação. Mas se nós olharmos para dentro da Bíblia, o conteúdo principal, vamos ver Deus governando lá no começo, vamos ver Jesus na terra, e agora temos o Espírito Santo que está com a igreja. Não vos deixe órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você conhece o Espírito Santo? Sabe quando ele fala? Sabe realmente quem é o Espírito Santo? Você tem a companhia dele? Você consegue ouvi-lo? Como é que eu posso entender que é o Espírito Santo de Deus? Você sabe, tem intimidade com ele, conhece a voz dele. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Na dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo, parece ser melhor, porque tudo depende do Espírito Santo e nada da lei, basicamente. Mas se você prestar atenção, o pecado contra o Espírito Santo é o único que não se pode perdoar. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoável.
E a Bíblia já nos demonstra mais ou menos o pecado contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não extingueis, não apagueis. O pessoal do Novo, do Antigo Testamento, todos eles tinham o Espírito Santo, mas não como a igreja tem. Foi derramado sobre os crentes, sobre esse vaso de barro que somos nós, a porção dobrada, redobrada do Espírito Santo de Deus. Se lá na lei os profetas, a exemplo de Elias, profeta de fogo, profeta cheio da graça, do poder do Espírito Santo, já tinha tanto poder e graça. Agora imagine na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, na dispensação que a igreja está vivendo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós não éramos para termos medo, nós não éramos para ficarmos apavorados, nós não éramos para ficarmos detidos, amedrontados, porque Jesus Cristo fez tanta promessa. Ele disse: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês vão pisar serpentes, escorpiões, vocês vão pisar. Se beberes alguma coisa mortífera, não vai fazer mal nenhum para vocês. E na maioria das vezes nós queremos crer mais na bruxaria, na feitiçaria, que tem muito crente crendo mais em bruxaria, feitiçaria, crendo em tantas outras coisas, e não crê na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, a nossa estrutura é humana ainda, nós não estamos ainda revestidos, como diz a palavra de Deus em Corinto, revestido, parecido com Cristo. Por isso nós temos medo, por isso nós temos alguma situação semelhante a essa. Mas a grande verdade é que Jesus Cristo, Ele prometeu encher a sua igreja com poder e autoridade. Para quem é o poder e a autoridade? Para aquele que busca e crê na promessa que Ele fez. E a promessa que Ele fez, a Bíblia diz aqui, ó, cada um dele foi visto como línguas de fogo. A manifestação do Espírito Santo basicamente é essa. Mas eu não posso limitar, entenda isso. Eu não tenho poder de limitar, ou você de limitar a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de qualquer pessoa. Ele pode se manifestar na minha vida de uma forma, na tua vida ele pode se manifestar de uma outra forma. Isso nós chamamos, a Bíblia chama de multiforme graça de Deus, multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça do Senhor. É por isso que a igreja é comparada como um corpo. O corpo. E o corpo tem muitos e muitos membros. E se tem muitos membros, cada um tem sua função. Cada um tem um jeito de pregar. Cada um tem um jeito de cantar. Cada um tem um jeito de orar. Cada um tem um jeito. Eu jamais posso ser você. E você jamais pode ser eu. Por quê? Porque nós somos pertencentes ao corpo de Cristo Jesus. Tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, porque nós somos pentecostais, senhor Valdo Martins. Aí nós somos pentecostais, meu irmão, a igreja está morta, a igreja está glorificando. Meu irmão, mas o irmão, a parte do corpo de Cristo dele, talvez não seja desse jeito, de glorificar, de levantar a mão, de bater o pé, de repretar, para lá. E a gente diz que a igreja está fria, que não sei o quê. Meu irmão, mas o irmão está absorvendo a palavra, está comendo a palavra, está se alimentando da
porque o cabeça é Cristo. Não, mas eu quero pregar do jeito do Evaldo. O Evaldo, quando prega, ele é assim, ele já começa, ele é desse jeito, ele é reteté. E o Evaldo sobe, desce, grita, fala. Meu irmão, Deus usa quem ele quer, como quer, e ponto final. Deus usa pessoas aqui para expulsar demônio, Deus usa pessoas aqui para curar enfermo, Deus usa outra pessoa simplesmente para interceder. Outros Deus vai usar aqui só para cooperar com o dinheiro. Outros Deus vai fazer com que ele tenha o dom de administrar, de governar. Deus colocou você aqui porque você é importante para ele, no corpo dele. Ah, meu irmão, eu não canto, eu não prego. E daí, ora! Ah, meu irmão, eu não sei orar, não sei cantar, não sei nada. Sabe sim, a Bíblia diz que é dado a cada um segundo a medida da fé. O dom é dado a cada um segundo a medida da fé. Diz Paulo aos Romanos. Aí ele quer dizer, eu não tenho dom, eu não tenho sim. Todos nós temos. O Espírito Santo de Deus, ele inaugurou a dispensação da graça. Quem é que tem o Espírito Santo de Deus aí? Deixa eu ver. Quem não tem, não conhece, não sabe nem o que é o Espírito Santo, levanta a mão, por gentileza. Seja verdadeiro. Você não sabe sobre Deus. Nadinha, você entendeu o que eu disse? Você não conhece o Espírito Santo? Eu perguntei, quem não conhece, quem não entende, não sabe absolutamente nada sobre o Espírito Santo. Amém? Foi isso? Se confundiu. Tá bom, vamos lá. Todos nós, meus irmãos, mas a verdade é que nem todos de fato entendem, compreendem quem é o Espírito Santo de Deus. Ele é um cavalheiro, ele é mais do que educado, ele não entra de qualquer forma, ele precisa ser convidado. Meu irmão, a Bíblia diz que ele foi derramado, sim, derramado na dispensação dele. É ele que governa, mas ele só governa se tu deixar, e eu deixar. E para isso nós temos que ter um conjunto de atributos ou então de frutos, que é do próprio Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! Frutos do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ter dom de revelação, dom de pregar, dom disso, mas ninguém quer ter o dom do amor, ninguém quer ter o dom da paciência, o dom da longanimidade, o dom da fidelidade, o dom, todo mundo quer o dom, mas ninguém quer ter o fruto do Espírito, amor, paz, mansidão. Tudo isso é o que define eu e você. Nós não somos definidos ou identificados diante de Deus simplesmente pelos dons, mas pelos frutos. E é por isso que muitas das vezes a gente se confunde e se engana com as pessoas. Ela nunca veio numa oração. Não estou dizendo que não tem que vir, né, irmão? Eu não estou fazendo apologia aqui, ao contrário, não é isso. Mas aí a gente quer dizer, aquele crente ali, aquele ali é um crentezinho ali que não sei nem se vai para o céu. A gente define logo. Mas, meus irmãos, quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Cada um de nós temos essa comunhão com o Espírito Santo. Eu quero que nessa noite nós refletimos bastante sobre o Espírito de Deus na nossa vida. Pergunte para você mesmo: eu tenho o Espírito Santo de Deus? Será que eu entendo a voz dele? Quando é que ele está falando, ou quando é só a minha mente que está falando? Se vier um crente aqui começar a falar em mistério, começar a profetizar, tudo bem, ok, isso é verdade, todos nós acreditamos. É bem verdade, as
Mas o fundamental da nossa vida é uma vida de caráter, é uma vida de santidade, é uma vida de fidelidade, é uma vida de abnegação constante. É o que a Bíblia diz: toma a tua cruz, Pedro Neves, e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. Glória a Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Isso aí a gente não tem dúvida. E Ele vai continuar preparando a noiva ao encontro do noivo, que é Jesus. Se você tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, nasceu no Evangelho, nasceu, entre aspas, a exemplo do Pedro. Se não tiver o Espírito Santo, nessa noite, é a noite de a gente refletir e dizer: Senhor, eu quero ter uma comunhão contigo, eu quero ter um contato contigo, eu quero amar mais as almas, eu quero amar as pessoas, eu quero amar a tua obra, eu quero me jogar no teu rio, eu quero me derramar contigo. Ninguém faz nada sem o Espírito Santo de Deus. Portanto, nessa noite, que essa palavra de Deus fique no nosso coração, como diz, a vinda do Espírito Santo veio veemente, com ímpeto, soprou, derramou, encheu as pessoas. O Pedrão, que era medroso, tinha negado a Jesus, mas depois do dia de Pentecoste, depois daquela festa judaica, as coisas começaram a mudar. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Na verdade, não era a sombra de Pedro, era o poder de Deus, que foi tão grande na vida deles, que eles receberam esses dons espirituais e, sobretudo, o dom do temor a Deus. Amém? Quem não entendeu absolutamente nada sobre o Espírito Santo, diga: eu não entendi. Quem entendeu alguma coisa, diga: eu entendi. Então diga assim comigo: eu, a partir de hoje, vou viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Se tem alguém para Jesus nessa noite, venha. A oportunidade é hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Jesus te convida nessa noite para fazer um acerto, para perdoar os teus pecados, para sarar as tuas feridas e fazer de você uma nova criatura. Se tem alguém para Jesus, venha correndo o mais rápido possível, porque a trombeta vai soar, e quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, a sua parte será no lago de fogo. Mas a igreja de Cristo, que está aguardando o arrebatamento, está dizendo agora mesmo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Olha, a Chama Viva não vai louvar a Deus. Hoje nós vamos chamar aqui nossa irmã Geselita para louvar